Olá, galerinha do nono ano das escolas municipais de Teresina. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam com saúde, estejam bem. Vamos começar mais uma aula de língua portuguesa comigo, professor Barroso. Aquilo que eu sempre digo, peguem caneta, lápis, peguem o caderno, sentem-se em um local confortável e anotem as informações principais, tá? Anotem também as dúvidas e depois comuniquem aos seus professores, ok? Vamos lá, vamos começar então nossa aula. Qual será o conteúdo que veremos na aula de hoje? Bom, vamos aí introduzir a questão da estrutura das palavras. A gente vai tentar aí ver como as palavras elas são constituídas, elas são formadas, certo? Para isso, veremos dois itens, que são o radical e a vogal temática. Vamos lá? Para introduzir, vamos fazer a leitura de um poema. O poema diz assim: forma, reforma, desforma, transforma, conforma, informa, forma. Esse poema, quero que você perceba bem como as palavras elas estão organizadas e principalmente a estrutura dessas palavras, como elas são formadas. Você consegue perceber que eu tenho uma palavra primitiva, eu tenho a forma e logo em seguida eu tenho as palavras derivadas. Reforma, desforma, transforma, tudo derivada de uma mesma palavra, que é a forma, não é? Então a pergunta para vocês é, no poema, qual parte das palavras sempre se repete? Existe alguma parte nessas palavras que sempre é repetida nas outras palavras da mesma família? E então, pense um pouquinho. Tenho certeza que vocês vão observar bastante aí a repetição do F, do O, do R, do M. Né? Então esse form sempre se repete. O A também, mas eu chamo a atenção especial até o M. Por quê? Porque esse form é o que a gente chama de radical de uma palavra. O que é uma coisa radical? É algo que não muda, é algo que se mantém do mesmo jeito, mesmo quando a palavra é mudada. Quando vem uma outra palavra derivada, por exemplo. Então, aquela estrutura, ela sempre fica daquela forma, tá? Então, esse forme aí, em disforme, em reforma, em fórmula, sempre se mantém. A gente chama isso de radical, que é um conceito, certamente, que vocês já viram, né? Então, radical é a parte que contém um significado básico da palavra. Por isso que ela se mantém quando as palavras elas são derivadas. Certo? Então, em disforme, em reforma, em fórmula, temos o exemplo aí do forme. Tudo bem até aqui? Depois eu quero mostrar uma outra constituição. Você viu comigo aí o radical, que é a parte da palavra que não muda. E você percebeu também que nessas palavras disforme, reforma, fórmula, elas terminam em vogais, não é? Por quê? Essas vogais aí, elas são chamadas de vogais temáticas, tá? E elas têm algumas funções. Uma delas é não deixar que o radical fique sozinho, né? No caso dos nomes, ela evita que os nomes terminem em consoante. Na língua portuguesa, como vocês sabem, a maioria das palavras elas terminam em vogais. Essa vogal é chamada de vogal temática. A vogal temática, junto com o radical, elas formam o que a gente chama de tema de uma palavra. O que é o tema de uma palavra? É o radical mais a vogal temática, ok? E para que é que serve o tema de uma palavra? Normalmente para formar novas palavras. Com o tema daquela palavra, você pode formar outras palavras. Veja, no caso aí de fórmula, você pode formar formulário, formulante. Então, esse tema permite a você criar outras palavras que serão, obviamente, derivadas daquela. Tudo bem até aqui? Então mostrei para vocês aí como é o radical. Você tem uma família de palavras, aquela parte que não muda é chamada de radical. Radical de uma palavra, tá? Tanto de nomes como de verbos. As palavras na língua portuguesa, elas possuem radical. O que é o radical? Além de ser aquela parte que não muda nas palavras que são derivadas, também é a que guarda o significado básico da palavra, tá? E ela vai estar junto de uma vogal. Essa vogal, ela é chamada de vogal temática.
o radical mais a vogal temática formam o que a gente chama de tema de uma palavra. E o tema de uma palavra é a base, né, maior que vai permitir você criar outras palavras. Tudo bem até aqui? Bom, além desse esquema aí, eu quero que você perceba o seguinte. Você viu comigo aí, lendo da esquerda para a direita, tem a palavra disformes, tá? Veja, é um adjetivo, algo disforme, coisas disformes, que não tem forma, ou estão sem uma forma básica. Disforme aí, eu tenho o radical, mais uma outra partícula, que é o dis. Eu tenho o E, que eu vou chamar aí de vogal temática, que você já viu comigo. E tenho o S. Esse S aí, ele também é uma parte muito importante nas palavras, né? Porque indica o plural. Esse S indica número plural. E também é conhecido, quando a gente trata aqui de estrutura de palavras, como desinência. É uma desinência de número. Desinência, número plural. Ok? Você vai me perguntar, professor, existe só desinência de número plural? Não. Existe também, nos nomes, as desinências que indicam o gênero linguístico, né? Masculino e feminino. No caso, veja a palavra aluna, aí do seu lado direito. Aluna, eu tenho um aluno, que é o quê? O radical, não é? E eu tenho o A. Esse A aí é uma desinência. Você talvez pense comigo, mas professor, o senhor acabou de falar que existe a vogal temática. A vogal temática também é desinência? Não, não é. Pensa comigo, a vogal temática, ela não te dá o gênero da palavra, tá? Por exemplo, a palavra casa. Qual o masculino de casa? Você vai dizer, é caso. Não, não é caso. Casa é outra palavra. Casa só é constituída com um A no final. A gente chama esse A de vogal temática. Agora, quando o A constitui o gênero daquela palavra, a gente chama isso de desinência de gênero. No caso de aluna, existe aluno. Portanto, o A aí está apenas para marcar o gênero. Então, nesse caso, estamos diante de uma desinência de gênero. Deu para perceber essa diferença? Bom, nos nomes, então, as desinências, elas cumprem aí a função de mostrar o plural das palavras, né, e também o gênero. No caso dos verbos, também existem outras duas funções, outras duas desinências, que é a desinência de modo, tempo, modo temporal, e as desinências número pessoal. Vejamos, por exemplo, aí embaixo o verbo vendêssemos. Veja como ele é constituído. Eu tenho o vende, que é o que, pessoal? Muito bem, é o radical. Eu tenho o E, que é a vogal temática. Eu tenho o SSE, o C, né? Que vai indicar o modo e o tempo. Vai indicar para mim que esse verbo ele está no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito. Então, me indica o modo e o tempo. E eu tenho o MOS. O MOS me indica qual é a pessoa e se ela está no plural ou no singular. O MOS só pode ser o quê? Nós. Nós vendêssemos. Nós é primeira pessoa do plural. Então, o MOS aí me indica o número e a pessoa. Então, basicamente, essas são as estruturas, algumas partes que formam a estrutura de uma palavra, tá? As desinências, existem as desinências nominais e as desinências também verbais. E cada uma delas vai indicar para você, se for no caso dos nomes, o gênero ou o plural. Se for no caso dos verbos, vai indicar para você o modo, tempo e também o número, pessoa. Tudo bem? Bom, essas partículas, né, essas partes de palavras que eu acabei de mostrar para vocês que formam as palavras, elas são chamadas de morfemas. Por que morfemas? Porque faz parte do estudo da morfologia. O que estamos estudando aqui, estrutura de palavras, tem a ver com a análise morfológica. Morfo significa corpo, né? Então, analisar qual é o corpo das palavras,
como elas se constituem. O corpo humano é formado por braço, antebraço, pernas. As palavras também têm partes. E essas partes, temos o radical, a vogal temática, as desinências. Então, recapitulando, morfemas são as partes que formam uma palavra. Na aula que estamos agora, você viu comigo o radical, que é o que tem o significado básico da palavra, né? Toda palavra tem que ter radical. E além de ter o significado básico da palavra, elas constituem o que a gente chama de núcleo da palavra, né? A parte mais importante da palavra. E ela sempre vai se repetir nas outras palavras derivadas. Então, se eu tenho, por exemplo, a palavra fiel, eu posso formar outra palavra com a mesma base da palavra fiel, com o mesmo radical. Eu posso formar infiel. Essa parte que não muda é chamada de radical e ela contém o significado básico da palavra. É a parte mais importante da palavra, certo? E é um morfema. A vogal temática, você viu comigo, que ela evita, no caso dos nomes aí, ela evita que a palavra termine em consoante. No caso dos verbos, ela permite que você encaixe as desinências. Então, as desinências de número, as desinências de tempo, né? Desinências verbais, elas vão se encaixar junto com a vogal temática também. No caso das desinências aí, você viu comigo também, né? Existem as desinências nominais e as desinências verbais. As desinências nominais vão indicar o número, no caso o plural das palavras, o S é um exemplo, e também o gênero, né? E que algumas palavras, se tiver o gênero feminino, você sabe que vai estar com A. Ok, pessoal? Bom, vamos praticar, né? Vamos ficar só no fala-fala aqui não, vamos praticar, vamos fazer um exercício e ver se você conseguiu raciocinar um pouco comigo. Vamos discutir aqui algumas questões. Vamos lá. Eu tenho aí um poema muito famoso do Luís de Camões. Certamente você já deve ter ouvido falar, ou se não ouviu, está ouvindo a primeira vez e certamente vai ouvir mais. Diz assim: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu louvor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é mesmo amor? Bom, após a leitura desse poema, chama atenção para a questão que vai analisar certamente a estrutura de algumas das palavras que estão aí nos versos. Vamos ver qual é a pergunta? Nas palavras vence e vencedor, o radical vence, né? O VNC, esse radical, indica, letra A, o significado básico dos termos. B, o gênero comum masculino. C, a quantidade plural. Ou letra D, a temporalidade. E então, pessoal, um minutinho para que vocês pensem aí. Pronto, vamos voltar. Então diz assim, nas palavras vence e vencedor. Bom, você percebe aí que essas palavras guardam algo semelhante.
que é o radical, não é? É o vence até o C aí. O que esse radical indica? O significado básico dos termos? Guarda aí. Letra B, o gênero comum masculino. Pessoal, o radical ele indica o gênero? Não, não é, pessoal. O que indica o gênero são as desinências. No caso dos nomes, as desinências nominais, né? Gênero masculino e feminino. Letra C, a quantidade plural? Também não, não é? O que vai indicar aí o plural das palavras também são as desinências, não é? Então, o radical não tem essa função de indicar se é masculino, feminino, ou se é plural. Letra D, a temporalidade também não indica tempo, né? Vocês sabem que aí, essa parte de tempo, são as desinências verbais que vão indicar. Então, pessoal, a única alternativa que sobra, e certamente você marcou a correta, é a letra A. O radical, ele é a parte da palavra que guarda o significado básico daquela palavra. Então, as outras palavras que vão ser derivadas vão guardar o significado básico daquela palavra primitiva, tá? Então, ela vai funcionar como se fosse o núcleo daquela palavra, a parte mais importante daquela palavra, ok? Então, resposta correta, letra A. Vamos para a próxima questão? Tem um outro poema aí, diz assim, Alegro. Sente como vibra doidamente em nós um vento feroz estorcendo a fibra dos caules informes e as plantas carnívoras e bocas enormes lutam contra as víboras. E os rios soturnos ouvem como vazam a água corrompida. E as sombras se casam nos rios noturnos da lua perdida. Bom, vamos então ver aí mais uma questão que fale sobre alguma palavra, né, dentro da estrutura aí, a estrutura dessa palavra dentro dos versos. Vamos ver qual é a palavra. No termo víboras, no verso 8, o S faz parte da estrutura da palavra, indicando o quê? Letra A, o significado. Letra B, o tempo. Letra C, o gênero. Ou letra D, o plural. Um minutinho para que vocês pensem um pouquinho aí. Vamos lá? Pronto? Tudo ok? Então vamos lá, a pergunta é, no termo víboras, o S aí no final, não é? Faz parte da estrutura da palavra? Sim, faz. É um morfema, né? Se faz parte, é um morfema. Esse morfema, o S, ele indica o quê? Letra A, o significado da palavra. Você já sabe que o significado básico da palavra ali é o radical que diz, não é? Letra B, o tempo. Certamente vocês vão dizer que não, né? O S não vai indicar tempo nenhum. C, o gênero. Também não, não é? O gênero feminino é dado, por exemplo, pelo A, não por S. E letra D, o plural. Exatamente isso. O S aí é uma desinência número plural, certo? É uma desinência nominal que vai indicar aí o plural das palavras, ok? Então, resposta correta, letra D. E eu tenho certeza que vocês acertaram. Vamos para mais uma questão. Tem um poema aí chamado Velha Chácara. A casa era por aqui. Onde? Procura e não acho. Ouço uma voz que esqueci. É a voz deste mesmo riacho. Há quanto tempo passou? Foram mais de 50 anos. Foram tantos que a morte levou. E a vida nos desenganos. A usura fez tábua rasa da velha chácara triste. Não existe mais a casa, mas o menino ainda existe. Vamos para a pergunta. No termo chácara,
O morfema destacado, qual é o morfema que está sendo destacado aí na palavra chácara? É o A, não é? Letra A, é uma vogal temática. Letra B, é uma desinência. Letra C, é o radical. Ou letra D, é o tema? Vamos lá, 30 segundinhos para você resolver essa questão. Pense um pouquinho. Pronto, vamos lá. No termo chácara, o morfema destacado, que é o A, é uma vogal temática. Letra B, uma desinência. Letra C, radical. Ou letra D, tema. Pessoal, qual você eliminaria aqui? Qual alternativa você já tiraria de cara e já saberia que não é? Exatamente, o radical, não é? Radical você já sabe que não é. Não é o radical aí da palavra, o A. Bom, é o tema? Ora, se não é o radical, também não será o tema, porque o tema de uma palavra é o radical mais a vogal temática. Então, a letra C e a letra D você já descartaria, não é verdade? Ficaria com vogal temática ou desinência. Bom, qual o segundo passo? Você vai ver se esse A está indicando o gênero da palavra ou não. Se tiver indicando o gênero, vai ser uma desinência. Se não tiver, vai ser uma vogal temática. E existe chácaro, chácaro, não existe chácaro, só existe chácara. Então o A aí não está indicando o gênero. Portanto, a resposta correta só pode ser o quê? Vogal temática. Então a vogal temática aí, porque não está indicando gênero nenhum, não existe a palavra masculina de chácara, né? Então ela é constituída pelo A mesmo. Então é uma vogal temática, ok? Letra correta, letra A. Vamos para mais um poema. A Lua no cinema. A Lua foi ao cinema. Passava um filme engraçado. A história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena. Dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela. E toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje a Lua insiste. Amanheça, por favor. Vamos então para a questão. O termo engraçado tem o mesmo radical que a palavra. Vamos lá, ele quer o mesmo radical. Como é que eu acho o radical de uma palavra, professor? Veja quais são as palavras derivadas daquela palavra. Engraçado vem de que palavra? Vem de graça, não é? Então você vai achar o radical formando outras palavras com graça, certo? Então, o termo engraçado tem o mesmo radical que a palavra, letra A, adoçado, B, amassado, C, engradado, ou letra D, graciosidade. Pensa comigo, se vem de graça, não é? Então, adoçado não é. Vamos resolver juntos essa. Adoçado não é, porque adoçado vem de doce. Doce não tem nada a ver com graça. Então, você já eliminaria aí a letra A. Letra B, amassado. Amassado vem de amassar, amasso. Então, o radical não vai ser graça, não tem nada a ver. Letra C, engradado. Engradado vem de grade. Então, radical aí seria grade, até o D. Não tem nada a ver com graça. E a letra D, graciosidade. Graciosidade vem de graça. Então, a letra correta só pode ser a letra D. Então, a palavra engraçado e graciosidade possuem o mesmo radical, tá? Vem da mesma palavra primitiva, que é graça. Tudo bem? Pronto, então foi o que a gente aprendeu na aula de hoje. A gente viu a estrutura, um resumo breve aqui sobre a estrutura das palavras, tá? Que exige com certeza que você estude mais, saiba mais, tá?
A nossa aula ela é curtinha, mas você tem aí muitas ferramentas que podem explorar mais esse tema, vídeos, certamente tem a atividade do professor. E o que foi que você viu aqui comigo? O radical, a vogal temática e as desinências. O radical é o núcleo da palavra, né? É a parte mais importante da palavra. É aquela parte que não se modifica quando a palavra ela forma novas palavras. E também é aquela que guarda o significado básico, não é? Daquele termo. A vogal temática, você viu também comigo, e também as desinências, tá? Então, espero que vocês tenham aprendido. Na aula de hoje, vocês viram aí alguns termos que formam a estrutura da palavra e nos encontraremos na próxima aula para falar de novas composições, certo? Tchau, pessoal. Grande abraço.